Boa noite, Uno, boa noite todo, boa noite sempre e boa noite, fonte. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós temos aqui no nosso estúdio a grata visita da nossa irmã Marlene, do nosso irmão Alvim, que vieram aqui ancorar aquelas coisas boas de toda quinta-feira, juntamente com vocês que estão aí nas suas casas, em todos os cantões desse planeta, em cima e embaixo, em todos os lados, em todos os cantos, em todas as dimensões, em todos os locais que a sua mente abstrata e concreta possa imaginar. O nosso tema de hoje, nós começamos há algumas semanas uma que eu denominei quadrilogia. São 4 temas de assuntos que interessam e que são muito importantes no esclarecimento de tudo isso que a gente vem passando nesse todo esse tempo que nós estamos aqui com vocês, que foi iniciado com a questão do medo, depois 2 programas onde nós falamos sobre o desejo, hoje nós vamos falar sobre felicidade e o último programa desta série será sobre a morte. Eu gostaria de ilustrar o tema de hoje, que antes de eu vir para cá eu intuí de mostrar isso aí. Eu queria que o Fernando pusesse uma fotografia que eu trouxe hoje aqui, de 11 de março de 2007. Põe na tela aí, Fernando. Esse que vocês estão vendo na tela sou eu, em 11 de março de 2007, junto com meu neto. Eu olhei para essa foto e não vi felicidade nenhuma, apesar de ser o dia do aniversário do meu neto. Me chamou a atenção essa foto porque geralmente se bate ou você fazendo pose ou alguém pegando o seu flagrante. E alguma coisa realmente não estava bem naquilo lá. Em seguida, um ano depois, e nesse tempo aqui, dessa foto, volta um pouco, Fernando, se for possível. Nessa foto aqui foi tirada um mês antes de eu resolver parar de fumar. Até esse tempo eu era um fumante. Fumei até 10 de abril de 2007. No ano seguinte já foi casamento do meu filho mais velho e eu bati uma nova foto onde vocês podem ver agora a diferença de expressão. Já está na tela? Ainda não, né? Tá? Então olha a diferença de quase um ano e meio entre onde estava com cigarro e agora sem, e eu expresso a felicidade. É essa felicidade de estar livre de um vício, pelo casamento do filho e por estar me sentindo muito melhor. E agora, para finalizar, para que a gente fique bem expresso esse tipo de momento, que a felicidade que nós vamos falar, que eu considero um estado de ser, é algo muito mais profundo, mas eu achei por bem começar por aí, porque dá para a gente ter uma expressão de uma felicidade individual, para a gente partir para uma coisa mais profunda de felicidade. Põe as duas aí, Fernando, para que a gente veja em um ano e meio a diferença de você estar mais feliz, de você estar de bem com você, de você ter se livrado de uma egrégora, de uma forma de vício de alimentação, de degradação do seu corpo físico e de tudo aquilo que te rodeia. Então, eu acho que é uma comparação bem evidente do que pode ser. Naquela época eu tinha 56 anos, hoje eu estou com 60, 11 de maio de 51, e eu me sinto muito melhor do que aquela fotografia lá. Pois bem, dito isso, recebo aqui mais uma vez com um carinho incrível que eu tenho por esse ser aqui, né, o meu irmão e amigo Jorge Antônio Ouro. Como é que você está? Ótimo. Ótimo, isso que é gostoso ouvir, ótimo. E olha, você, Sempre, e o gostoso disso, eu sempre repito, eu sou repetitivo, mas não estou nem aí, como dizem. É gostoso que as pessoas sentem falta disso aqui que a gente faz. Inclusive nós. Inclusive, claro que é inclusive nós. Principalmente, Poxa, como é que está o Jorge? Onde é que ele está o Jorge? Por que não aparece o Jorge? Por que não vem o Jorge? Não, o Jorge também tem o seu trabalho, tem uma série de coisas. Então, mas é impressionante o que essa sensação de carinho, disso que nós estamos formando e que está crescendo. Eu te poupo de muita coisa, volto a dizer aqui, porque eu sei que você tem um trabalho. Então eu filtro muitos e-mails que eu recebo e essas coisas, só mando em última instância. Então é gratificante, é muito gostoso o que acontece. Isso está tomando um corpo
que eu não faço nem ideia e nem quero saber. Nem quero saber. Mas me faz um bem Mas incrível. quando você usa até a expressão está tomando um corpo, porque assim, o filho já está parido e ele já tem todos os Nossa valores, Senhora. agora só um processo mecânico até ele nascer. Exatamente. Então, é tomando Então, corpo isso, mesmo. isso é muito gostoso de a gente perceber que estamos fazendo bem para as pessoas, estamos fazendo com que elas adquiram isso que nós vamos falar hoje. Sei lá se o termo é exato, adquirir. As pessoas ficam mais felizes nas quintas-feiras. Essa é a questão, é isso que eu percebo. Inclusive eu. E eu também. Você muito. também está aí, né? Então, a palavra é sua. Cumprimentando todos os nossos queridos amigos telespectadores, né? Um fraterno abraço a todos, assim, de Florianópolis à China, do Mato Grosso ao Canadá, de Curitiba a Manaus. Nossa, tem. Tem muita gente junto, ajudando Chile, a gente Portugal. a vitalizar. Tem. Um monte de gente. E o pessoal em São Paulo, no Rio. Olha, tem muitos É um departamentos. negócio complicado pra caramba. Ainda assim, bem que você não assim. me manda os e-mails. E uma coisa assim, com relação aos e-mails, às vezes o Grego me passa alguns e-mails, às vezes eu recebo alguns diretamente, só explicando novamente, né? E às vezes sim, não dá tempo de responder, sabe? Então não é má vontade. E às vezes, na maior parte das vezes, a pergunta, ela traz em si a resposta embutida. Então a pessoa, quando ela faz a pergunta, ela já está grávida, ela já está prenha, ela já está gestando uma resposta muito maior do que qualquer coisa que eu possa falar. Então, até por respeito a vocês, tem e-mails que eu não respondo, porque qualquer coisa que eu fosse responder iria minimizar, né, e restringir a amplitude da resposta que vocês mesmos vão ter em seguida. Então, o que eu faço quando eu leio o e-mail é apreciar, me deleitar com a resposta que está embutida nele, que eu acho uma coisa sensacional. Então, por isso que muitas vezes eu não respondo, outros não respondem porque não dá tempo mesmo, né? E o entendimento então, vem logo em seguida, né? Sem dúvida, porque são algumas perguntas, elas vêm permeadas assim, de tal número de elementos complexos, não complexos do ponto de vista de mente academicamente concreta, mas complexos do ponto de vista de mente abstrata, que daí para se gerar aquela pergunta, é um grande conglomerado de fatores que faz com que aquilo seja traduzido no sistema cérebro-espinhal de cada um e se transforme em pergunta, quer dizer, já está pronto. E você né? vê, nós temos recebido cada e-mail, né, com um teor fabuloso, né? O que é isso? Aí a gente acusa que as pessoas assim, poxa. Caramba. Não, eu fico muito feliz porque não somos nós que somos de parabéns, nem vocês, né? Mas o processo como um todo no qual nós estamos inseridos, quer dizer, a gente vem aqui e se diverte conversando e vocês em casa nos acompanham, mas então todos somos parte de um processo que na verdade está vitalizando aquilo que tem sido tão surpreendente, né? E as expressões que às vezes eu vejo em alguns e-mails mostram que está assim tão pronto que só falta batizar, quer dizer, não tem mais o que se fazer. Aí agora é só se deleitar, é só conversar, só trocar cumprimentos, assim, adjetivar às vezes uma ou outra coisa, Claro. mas é mais aproveitar a situação do que qualquer outra coisa. Uma situação muito interessante. É importante sabe? você falar isso também, que às vezes a gente não responde. Eu não respondo porque eu sou o apresentador, né? Como se ele não soubesse nada, mas a humildade faz parte da criatura. E o Jorge também, eu sinto, né, quando você não recebe uma resposta, às vezes eu insisto com ele, e essa resposta vem mais tarde, mas você pode ter certeza que de uma forma ou outra nada está sendo passado por cima, não nada que não fique fora do nosso conhecimento. Então, cedo ou tarde, como o Jorge bem enfatizou aqui, a resposta vem. Sim, e na maior parte das vezes vem de quem faz a pergunta. E assim, independente de qual seja o e-mail, de qual seja o teor, porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Né? Claro. Faz claro. parte do processo de cada um, até porque uma das ações, um dos nossos objetivos em conversar aqui é exatamente remexer o que de mais oculto. Então, quando você remexe alguma coisa muito oculta em alguém, isso machuca e essa dor é expressa de uma outra forma. Perfeitamente. Isso aí também é extremamente salutar do ponto de vista evolucional.
mas qualquer que seja a forma de expressão que chega até a gente, então jamais, né, vai ser tratada com descaso ou com desrespeito, porque quem está manifestando isso é uma criatura humana e a gente tem se esforçado aqui em compartilhar com as criaturas humanas, né? É para que todo mundo chegue onde tem que chegar. É assim que acontecem as coisas. Antes eu queria comentar a introdução que você fez, né? Hoje você deu um passo... Hoje eu pensei que eu ia escapar de você comentar a introdução. Não, hoje você quase escapou do mundo manifestado, né? Porque quando você cumprimenta, você dá um abraço no sempre, no todo, mas eu sou você chega surpresa também ali. Não, pois é, para mim é surpresa, que você chega num ponto de antropomorfização que ultrapassa a compreensão da mente concreta, porque quando você cumprimenta o sempre, né? Isso aí. É a matéria consciente cumprimentando o todo manifesto consciente na matéria que ainda não foi antropomorfizado. Seria um paradoxo acadêmico, né? Se a gente estivesse vendo do ponto de vista de universidade ou de academia, né? Mas quando a gente está vendo do ponto de mente abstrata, é completamente verdadeiro, né? Porque daí você tem o poder de antropomorfizar qualquer coisa manifesta. E quando você cumprimenta o sempre te olha de uma maneira que ele nunca olhou, porque nunca ninguém disse bom dia para o sempre. É verdade. Não é? É verdade. Não, achei claro. muito interessante, parabéns. Está sempre dando um passo adiante. Tá certo. Com relação às duas fotos que você mostrou, eu estava vendo aqui nessa TV aqui à direita, que ali são duas etapas em que daí você tem vitalidade adicional. Sem a menor sombra de dúvida. Você não está alimentando um conglomerado de dores e de desculpas e de medos, de ressentimentos, arrependimentos, que se alimentam basicamente da tua vida, do teu baço, da tua energia, do que você tem, do que você plasma, sabe? E quando você se liberta disso, então você recebe um influxo gigante de vitalidade que pode ser usado no teu organismo até o bel prazer, para se regenerar, para criar novas formas psicossensoriais, para ser feliz, alegre, bem-aventurado. Então você se reescreve, porque é uma coisa que você trazia uma tendência para isso, porque esse tipo de hábito, que depois quando toma uma intensidade vira vício, então você traz sempre uma tendência inata, não é? E quando você equilibra essa tendência inata com a vontade de resolver e resolve, então você não resolveu só o teu hábito de fumar, você resolveu todos os hábitos de fumar que alguém na tua família já teve. Sim. Se alguém na família morreu por causa disso, você resolve as dores da morte daquela família. Isso é importante, isso você então, fala isso. Isso que a gente tem que ter noção, que quando eu resolvo alguma coisa em mim, eu estou resolvendo um nó, né, um nó existencial, um nó evolucional no meu ramo racial, na nação que eu escolhi, no gênero humano, mais diretamente no meu ramo racial. Então, tudo isso vem com uma tendência para que você, então, tenha aquilo conectado no teu entorno emocional e se transforme em um vício, um hábito, ou medo, qualquer coisa do gênero. Quando você vence, em você a lei teve sucesso. Que bacana. Eu não tinha nem porque nem se você não vence, nisso, passa para o descendente. Passa para o descendente e vai em frente. Só que nós estamos num período de resolução das coisas humanas. Né? Nós estamos num período em que tudo já foi reescrito, né? E o não resolvido, não equilibrado, ele vem à tona para ser resolvido. Então as maiores dores vêm à tona, as dificuldades, tudo isso vem à tona. Só que daí agora, antes as dores vinham à tona, os vícios ou o que fosse, essas coisas humanas, e encontrava uma humanidade despreparada mentalmente, despreparada vitalmente ou emocionalmente, e principalmente uma humanidade despreparada pela desconexão com a própria divindade. Da compreensão, né, do processo, né? Desconexão com a própria divindade. Agora, quando esse resíduo evolucional desse gênero humano, da ronda anterior, coisas que se perdem na noite dos tempos e que vem vindo de cadeia em cadeia, de raça em raça, por milhões de anos para ser resolvido, quando isso emerge para acontecer, quer dizer, quando eu faço alguma coisa que é uma coisa antiga, como um medo ou um vício, ele se confronta, ele se defronta, ele se depara, ele olha para um ser humano completamente diferente de qualquer ser humano que já tenha existido. Por quê? Porque um ser humano que agora tem consciência do que está acontecendo, força para resolver, sabedoria e vontade. Então se usa vontade, sabedoria e atividade e resolve. Aí você não vence aquele medo, aquele vício. Você sublima aquela criatura que existia contrária à lei desde antes da humanidade ser humanidade. Nesse ponto, para a lei é a glória.
E aí pensa assim, não, mas foi só eu que resolvi isso em mim, grande coisa. Não, porque você agora é um, mas nós somos uma pirâmide, invertida. Isso. Então eu represento toda uma fatia do gênero humano que já existiu. Quer dizer, assim, eu resolvo um problema que se arrastava há milhares, milhões de anos e em mim se manifestava pela indolência, pela preguiça de lutar contra um vício, uma vontade não controlada, que gerava dor, gerava sofrimento, desvitalização, me encaminhava para a morte, era uma vida desperdiçada, e eu vou parar com esse negócio. Né? É a vitória da lei. Em escala é a vitória da lei, em escala é a vitória, né, do átmico, do búdico, da mente abstrata, sobre os desvios humanos que sobrevivem ainda hoje no astral. E aí você começa a ter condição, então, de experienciar o tema de hoje, né? A felicidade, né? Porque você tem vitalidade para criar novas formas. Esse é o processo. Vamos falar da vitalidade, olha. Ai. Felicidade em si. Quando a gente se propôs a falar sobre esse tema, sobre esses 4 temas, né? A felicidade, ela não é bem da forma que o ser humano anseia ou a compreende, não é isso, Jorge? É. O que é essa coisa que o ser humano tanto busca? Ela existe? Felicidade o que é? É uma energia, uma força ou é um estado de ser? Uhum. Primeiro, a raiz da palavra felicidade, né? Etimologia. Vem do latim é fel, onde também deriva fel, fem, feto, fecundo. A mesma palavra, a mesma origem da palavra felicidade, e quando a gente está falando uma palavra, a gente está se referindo a um ser. Sim. Né? Que a felicidade, como qualquer uma das coisas que a gente conversou antes, como um desejo, como um medo, a felicidade, ele é um estado de coisas, que é um conglomerado de elementais entrelaçados, né? Que se alimenta quando ele é suprido. Tudo, não existe. Então tem um nome. Então, quando eu digo felicidade, eu estou me referindo a uma força. E esse conjunto de forças para a gente é como um estado que ele é buscado como uma meta a vida inteira, só que as pessoas buscam algo que nem sequer sabem o que é. Exato. Né? Então, a mesma força que origina a felicidade, ela origina o princípio feminino, ela origina a fecundidade e origina a felicidade, porque no princípio feminino, que é o amor universal, reside a fonte da própria felicidade. Quando o sol oculto, que é o que está por trás do sol eletromagnético que a gente vê, que as pessoas dizem que é uma bola de fogo, mas não é verdade, é eletromagnético, é frio, por trás do sol oculto, isso a gente chama de um ísis, né, que é um ponto de manifestação da energia divina em um universo. Por trás do nosso sol físico, então tem o sol oculto ele pulsa a cada 11 anos, né, e esse pulsar, que seria igual ao movimento sístole e diástole do nosso coração, ele pulsa e ele empurra a felicidade, ele empurra o amor divino, ele empurra Forrat, o universo afora, sabe? É o amor universal, né? Assim, do Sol, né, até o último átomo do universo, essa onda de vida, de felicidade. Como a gente vê no mundo, na questão física, as explosões solares, aquelas línguas de fogo. Então, mas aquilo dali já é a volta. As Tá. manchas solares, né, essas derivadas que a gente consegue enxergar, ele pulsa, empurra a felicidade e na volta, como toda boa mãe, né, ela vem e tira as dores do filho e traz para si. Então, sim, as manchas solares, esse momento que a gente vê, são as dores humanas sendo absorvidas pelo próprio universo para ser trabalhadas. Transmutadas através do fogo. Pulsa, Agni, pulsa e emana, né, o amor divino até os confins do universo, dá o conceito de vida a nível subatômico, atômico, molecular, celular, o que se queira, daí volta e traz as dores da inconsciência humana e resolve. Né? E por que um dia, já que você falou isso aqui que é bonito, que você acabou de dizer, que real, eu estou vendo, né? Isso aí? A realidade é bonita, óbvio. Você está falando, eu estou vendo. A realidade é uma coisa bonita, né? Ela é linda, né? Por que dizem então que um dia isso vai cessar? O quê? Esse sol físico, vamos dizer, diz que um dia ele vai se consumir. Se ele for se consumir, é porque esse processo acabou? Não, É porque a ciência ela tende a analisar só a parte ela tende a analisar o processo divino do ponto de vista de mente concreta, né? Daí claro. É que chega um limite em que a ciência deveria se transformar em religião. Do termo religião, de religação. Religar, que é ligar o humano ao divino. E chega um ponto em que a religião devia se transformar em ciência. Aí por isso que fala religião, sabedoria,
né? Nesse ponto, tudo é explicado, o que está em cima, o que está embaixo, que na verdade está misturado. Obviamente que não. Quando termina o sistema evolucional, esse sistema evolucional, aí o conglomerado inteiro, isso gera um Sol, Sim. né? Isso gera um Buda. E o resíduo desse sistema evolucional, ele transborda para o sistema evolucional seguinte. Então, ao final de cada sistema de evolução, de cada conjunto de planetas, de cada ronda, né, eu tenho um Sol existindo. E esse Sol é o resumo daquela evolução, e ele vai conseguir continuar interferindo na evolução seguinte. Perfeito. Né? Vai chegar um ponto em que, obviamente, daí não vai existir mais esse sistema solar que a gente tem, a gente vai estar daí uma noite de Brahma, que é quando o todo se recolhe, né? E depois se divide novamente em 7 partes, que são os 7 dias que se fala da criação, e aí então inicia mais um período de evolução. Bom, com relação à questão daí especificamente da felicidade, é uma coisa muito interessante, porque a felicidade, da maneira como ela é buscada, na verdade ela não existe, né? Porque, por exemplo, assim, então você falou que foi para São Paulo ver um jogo de futebol? Sim, eu estava lá. Teu time ganhou? Ganhou. Ficou feliz? Sim. Sim. Mas só durante aquele período. Pronto. E se daí, e você ou fica durante aquele período, ou tu vai ficar feliz até o próximo jogo quando ele vai perder, por exemplo. Exato, aí você já fica infeliz. E isso é felicidade? Não. Pronto, então você não ficou feliz, você ficou satisfeito porque você foi lá satisfazer o desejo que você tem que o teu time ganhe. É satisfação de desejo, não é felicidade. Tudo que for finito não é felicidade. Por isso que tem um adágio popular que diz: não há mal que sempre dure, nem felicidade que perdure. E exatamente porque não existe o mal permanente e não existe a felicidade permanente nesse conceito. Então, se você não, eu vou ficar feliz quando eu comprar um carro novo. Você compra, está feliz pra caramba. Virou o ano, é um carro velho, você fica infeliz, sim, não é felicidade. Sim. Você vai ficar feliz quando você vai conquistar a mulher ou o homem que você ama. Na convivência, vê que aquilo não é amor, não é nada, aquilo agrega uma porção de coisa, que você vê que naquilo é um processo kármico evolucional. Mas aqueles papagaios lá, felizes para sempre, assim Até que, mas assim, é que a felicidade, assim, foi bom você falar, porque assim, que você tocou nessa questão da religião indiretamente, é porque toda a felicidade humana, ela decorre da avidya, ignorância, entende? É a ignorância das próprias leis da existência. É a origem de toda a infelicidade humana. Se você tem vidya, que é conhecimento, você entende o processo, isso que a gente tem feito aqui, né? Mostrar como é que funciona a mecânica do mental, do astral, a vida, a morte, essas coisas a gente tem trocado de ideia, isso assim, são pequenas nuances, pequenos fragmentos de uma verdade que cabe a cada um buscar. A busca dessa verdade te liberta da ignorância do conhecimento, não é ignorância acadêmica, né? Dizer, você é ignorante porque não conhece a lei do não sei o que, ou qualquer coisa assim, não tem nada a ver. Então, o contato com o conhecimento, ele dá condições de analisar o todo para entender o que é a felicidade. Se vai ter felicidade ou não, deixa um outro detalhe. Uma outra coisa que é muito importante dizer é o seguinte: nós nascemos com tendências, né, positivas e negativas, né, skandhas e nidanas, que dizem em sânscrito. O desequilíbrio dessas tendências, né, positivas e negativas, é que daí faz com que a gente viva no conceito de falta de felicidade. Tanto é que a gente conceitou hoje infelicidade como a falta da felicidade. E as pessoas não sabem mais viver sem ter felicidade. Veja que é uma coisa muito importante. Assim, muito interessante, porque assim, as pessoas, elas se acostumaram não a serem felizes, mas a serem, vamos criar um neologismo, a serem felicizadas. Por exemplo, assim, você fica parado aqui na frente da TV e você deixa que a TV te deixe feliz. Você vai para passear, né, e você quer que alguém faça alguma coisa para você ficar feliz. Quer dizer, você quer que o entorno te dê felicidade. E felicidade, na verdade, é alimentar os desejos que você tem. É verdade. Né? E aí, como você se coloca numa situação passiva, o entorno, que conscientemente é organizado para isso, para que você permaneça na ignorância, ele vem e ocupa espaço. Né? Aí os meios, a mídia, essa coisa toda, a própria vida te induzem, daí você perde identidade, em vez de ser um ser humano em evolução, daí você se transforma num eleitor, num pagador de imposto, num credor, ou num cliente, ou num motorista, quer dizer, você tem todos os nomes do mundo, menos o teu nome. O que eu sou? Eu sou um ser humano.
né? Eu não sou eleitor, não sou inquilino, não sou morador, não sou credor, não sou pagador, não sou devedor, não sou nada. Eu sou um ser humano, né? Isso são nuances do que eu faço no dia a dia. E por que eu assumo ou me imponho rótulos? Porque eu deixo que esses rótulos sejam impostos de maneira geral. Daí eu me coloco assim, não, eu quero ser divertido. Aí minha cabeça é usada. Aí então a atenção das pessoas começa a ser disputada por tudo. Aí você tem, você na rua, você tem outdoor, busdoor, backdoor, backlight, não sei o que, mídia disso, mídia daquilo e tal, e disputa assim, vem todo final de semana assim, aproveita o final de semana, tem isso, tem aquilo, mas só esse final de semana, sabe? E aí você vem a novela, e vem o filme, daí assim, é a banalização da morte, aquela coisa assim, e fica aquela confusão, a vida é aquela confusão, e você fica respirando pouco assim, e não sabe o que é felicidade. Você passa o dia inteiro alimentando desejos, e a felicidade ela é interpretada e ela é sentida e confundida com aquele momento em que eu alimento o meu desejo, né? Então, meu time ganhou, pô, que felicidade. Eu sou assim, eu e Brahma, eu e Deus, não existe ninguém mais feliz nesse universo. Por quê? Porque meu time ganhou. Domingo, quarta-feira o cara joga de novo, perde, putz, eu e não sei quem, o mais infeliz dos anos. Por quê? Porque meu time perdeu. Você me falou aí. Você vê como Claro. Isso não é felicidade. Então, pode perguntar. Você falou em programas anteriores, eu gravei muito bem, nosso público também, que a gente pode resgatar o passado, trabalhar o passado. Deve. Principalmente quando a gente fica preso a alguma situação do passado, nós temos que ter o entendimento de olhar essa situação do passado, compreendê-la, e nós já transmutamos. Sem dúvida. A felicidade não seria algo mais ou menos parecido? Vamos falar da questão do futebol que você citou aqui. Assisto o meu time ganhar. Fiquei satisfeito por aquilo lá. No jogo seguinte, ele não vence, mas eu acho, puxa, não tem problema. Naquela ocasião ele venceu e voltará a vencer. Se você olhar, você está entendendo onde eu quero chegar? Perfeito e visualmente. Perfeito visualmente. Você ficou 3 semanas sem vir aqui. Uhum. Eu fico com saudade do nosso convívio, de dar um abraço em você, de rever todo mundo. Uhum. Isso me deixa feliz, apesar da sua distância. Eu sei que isto é questão de tempo. Então a felicidade não seria uma forma de você também olhar a coisa? Porque infelicidade o que é? É uma expectativa que você cria em cima de alguma coisa que você Muito disse. engraçada essa mecânica, sabia? Tem que ser. Eu tenho que ir pela forma sim. mental concreto para a gente chegar no, Sim. na coisa em si. Então, mas daí, na verdade, assim, quando eu não venho aqui há 3 semanas, eu sinto muito saudade de você também. E aí você veio para matar a saudade e você lembra de quando a gente conversa. Eu sei que você está aqui, que você está trabalhando. Sim. Isso é uma forma de felicidade, não é tristeza porque eu não encontrei o Jorge. Não, mas você está alimentando a saudade com memória. Isso não é felicidade. Bom, aí já são outros 500. Não, você entendeu? Você está alimentando, você cria a saudade, né? E aí a saudade, ela precisa ser alimentada, ou fisicamente, né? Ou emocionalmente. Como eu estou em algum lugar trabalhando, aqui ou qualquer lugar do mundo, né, a gente não tem contato nos dias de programa, aí você se lembra de alguma coisa, e o lembrar, na verdade, é viver novamente aquele dia. Claro. Né? Aí ao viver novamente aquele dia, né, o meu contato contigo naquilo que você está plasmando, gera no teu sistema glandular, né, a mesma substância como se estivesse ao teu lado conversando. Claro. E você Sim, alimenta. senhor. Então você está alimentando artificialmente a saudade, e óbvio, aí é a mesma coisa. Seria alimentar a saudade, e a saudade é o desejo de ver alguém. Aí você está alimentando o desejo, aquele exato momento em que você alimenta o desejo, né, com a imaginação, e quando você está imaginando, você está me vendo, quando você vê, isso tem repercussões no sistema cérebro-espinhal, altera o sistema glandular, gera substância que volta para o sistema cérebro-espinhal, volta para o chakra e vai para o astral e alimenta o desejo de conversar. Tá. Entende? Então são artifícios, mas isso assim, não é incorreto. Só que o correto seria não gerar não gerar necessidade dessa felicidade, não gerar
como é que fala quando não vê alguém? O seu nome que você usou agora, quando você não vê alguém há um tempo, como é que é o nome que você chamou? Saudade. Saudade? Tá. Então, você não gerar saudade, né? Para não gerar o desejo de ver, porque se você gera o desejo de ver e a saudade, ou você imagina que a gente conversou um tempo atrás e alimenta, né, esse desejo de a gente conversar, ou não alimenta, né? E isso fica como uma coisa pendente. Se tem uma coisa pendente, né? O que ele está fazendo? Você está com vontade de conversar e a gente não está conversando, e você está com saudade. O saudade é o desejo de alguma coisa, né? E aí ele está vivo esperando ser alimentado. Como ele não está sendo alimentado, como é que ele está se mantendo vivo? Baço? Isso despende energia também? Ué, óbvio. Você não pode pensar nada, nem desejar nada, nem sentir nada. Não existe qualquer movimento que você faça com o teu sistema espinhal, quer dizer, qualquer emoção, conhecimento, não interessa o que você faça, tudo isso despende vida. Você usa a tua vida para criar esses seres. Entende? Então, a mesma coisa. Eu sinto falta da gente conversar, mas a diferença é o seguinte. Se eu estou expressando amor, então o meu baço está indo para a cucuia? Amor passional, sim. Não, amor universal. Aí é que tá. A gente conversou um outro dia. Uma coisa é eu exprimir paixão, envolvo várias coisas, claro, é o até caos, aí tudo bem. Né? Outra coisa é eu expressar amor paternal, maternal, filial, não interessa o que seja. Aí estou focando em alguma coisa, eu estou dando, né? Aí eu emito e eu expresso amor fraternal, não para um, para todos. Sim. Isso alimenta o plano e o plano me alimenta. Isso é bom ficar claro, porque claro. Às vezes a pessoa pode dizer, opa, eu vou parar de fazer tudo porque eu estou perdendo energia. Não. Se eu estou me doando, estou desejando para o planeta, a transmutação. Quanto mais pontual for o que você está fazendo, mais guloso é o elemental que você criou. Então, assim, quanto mais intenso for o amor para uma pessoa, ou a posse, ou o ciúme, ou o medo, ou o desejo, ou a saudade, não interessa o que seja, mais isso te consome. Quanto mais for dirigido ao gênero humano ou ao todo, mais alto ele é dentro do plano. Quanto mais alto ele é dentro do plano, menos ele consome de você, mais ele está de retribuição. Por isso que o professor Henrique de Souza diz que um pensamento altruísta e generoso, ele beneficia não só quem o gera, mas ele concorre para a alteração do próprio meio que lhe dá origem. Vê a diferença? Se você ama uma pessoa, né, ou sente saudade, é daquela pessoa. Se você ama o gênero, você ama o gênero. E esse pensamento que você cria, ele altera o plano que dá origem às emoções. E nesse plano está você também. Tá? Então, o que a gente pode conceituar, o que é finito, né, o que é pontual, não pode ser chamado de felicidade. Né? Isso é alimentação de desejos. E aí, por isso que daí a pessoa, ela está, assim, como se fosse um eletrocardiograma, feliz, infeliz, feliz, infeliz, feliz, infeliz. Todos os dias, né, você está assim, você está feliz, de repente você está infeliz, você está totalmente feliz, e pouco ficou infeliz, não sabe por quê. Então você vai vivendo a vida desse jeito e na verdade você vai despendendo vida dessa maneira. Né? E a felicidade, ela está lá, pura, límpida, cristalina, esperando para ser usufruída. Como que eu atinjo essa felicidade? Isso, como atinge? Então, eu tenho a felicidade que ela decorre da satisfação de um desejo e ela é absolutamente temporária. E esse desejo pode ser assim, eu estou com vontade de tomar um refrigerante, né? Vontade, desejo, nós conversamos aqui, sim, não pode nunca confundir. Eu digo que não estou com vontade, não estou com desejo. Aí eu vou tomar o refrigerante, né? Aí eu tomo. Que felicidade. Acabei de repetir aqui. Sem dúvida, passa mesmo, é o prazer que não a é pessoa sente. O prazer ou a felicidade é uma mentira travestida com a mesma roupagem, é a alimentação de um desejo. Né? O prazer, o que é? É a alimentação de um desejo. Não tenha dúvida. A felicidade, do ponto de vista humano, o que é? É a alimentação de um desejo. Então, para a humanidade, a felicidade inexiste. Por quê? Porque todos os desejos e dores, né, e anseios humanos são criados pela própria humanidade. E aí quando você cria alguma coisa, e aí você é usado por essa coisa, para alimentar de volta essa coisa, você sente felicidade. Por exemplo, você criou, por exemplo, e você deixou que acontecesse o hábito de fumar, antes, né, o outro grego, né? E aí você está irritado com alguma coisa, não sabe o que é, daí você puxa um cigarro. Pronto, nossa, dá uma que felicidade, que felicidade. Isso é felicidade?
Não, isso é alimentação de um conglomerado de desejos, que daí vira hábito e vira vício, e daí transforma-se em caráter e altera o teu destino, gera karma. Então, isso não é felicidade. A gente falou um dia aqui, de maneira geral, eu tenho a felicidade, que ela é pontual, depende de satisfazer desejo. Então a pessoa ela está feliz e infeliz várias vezes durante o dia, ou passa a vida inteira infeliz querendo alguma coisa. Ela não está infeliz porque ela está querendo alguma coisa. Ela deseja alguma coisa, esse desejo não satisfeito altera essa pessoa glandularmente, em termos da química oculta do seu organismo, e aí cria alterações no corpo vital e no astral dessa pessoa, e esses ares de vayu, essas mudanças de temperatura, mudam os humores e os humores internos da pessoa, e aí, então ela fica infeliz permanentemente e passa a vida infeliz porque não atingiu o objetivo. É um engano, porque ela nem existe a felicidade e tampouco existe a infelicidade, porque a infelicidade humana é só o não atingimento ou a não satisfação de um desejo ou de um anseio. Entende? Então, você está infeliz? Estou. Por quê? Porque eu queria viajar para o Tibete. Isso é razão para infelicidade? Não, você tem o desejo de viajar. Você criou uma imaginação que aquilo fosse um lugar onde você ia ter muitas felicidades. Não é felicidade, é satisfazer o desejo de ir, conhecer o desejo daquilo disso, né? Como você não satisfez ainda, então você cria uma necessidade, né, não realizada, e como ela não está realizada, ela faz com que você viva em função dela e te deixe infeliz por não realizar. Então, não existe a felicidade e não existe a infelicidade, porque infelicidade para o ser humano é só a ausência de felicidade. Como a felicidade nesse conceito não existe, felicidade e infelicidade não existe. O que existe é elemental alimentado e elemental não alimentado. Só isso, mais nada. Nós traduzimos como felicidade. Aí agora, independente de eu ter tomado o refrigerante que eu queria, de eu ter fumado o cigarro que eu desejava, de ter viajado para o lugar que eu desejava, de ter encontrado a mulher que eu queria, independente de atender os meus desejos, são os meus desejos. Eu tenho desejos. Os desejos não me têm. Acima desses que eu criei, o que eu trouxe de berço para resolver, paira quem? Eu. E eu sou o que eu sou. Eu pairo acima de qualquer coisa que eu tenha para resolver. Quando eu estou aqui e eu tenho desejos que podem ser resolvidos ou não, eu educo meus desejos. Então, independente de eu alimentá-los felizes ou não alimentá-los infelizes por não estarem alimentados, e o alimentar e não alimentar é baixo, eu estou dando a vida. Então, qualquer felicidade que você experimente é vida, você está usando a vida para ser feliz. Acima disso, para o quê? Um estado que a gente pode chamar de alegria. A pessoa alegre, o ser humano alegre, é aquele que, inexplicavelmente, ele fica alegre. Como é que está o dia? Chuvoso pra caramba, como é que você está? Estou infeliz. Por quê? Porque eu desejava ver o sol. Então, a pessoa cria, né, uma razão para justificar aquele prazer de alimentar as dores. Como é que está o dia? Nublado, chuvoso, frio, horroroso. Como é que você está? Bom pra caramba. Né? Eu sempre estou bom. Acima das nuvens o sol está brilhando. Né? Eu sempre estou bom, eu sempre estou bem. E como é que você está bem? Ué, é só um dia. Amanhã vai ter sol. Não, óbvio, né? Aí eu queria um carro novo, né? Aí, como é que você está? Estou bem pra caramba. E o carro novo? Ué, um dia vem. E se não vier? Está resolvido do mesmo jeito. E você está bem? Tô. Como é que você está? Está com grana? Tô. Está feliz? Sim. E quando acabar a grana? Vou estar infeliz. Como é que você está? Estou alegre. Tem grana? Tenho. Como é que você está hoje? Estou alegre. Tem grana? Estou duro pra caramba. Mas como é que você fica alegre estando duro? Porque o dinheiro que eu vou usar, ele vai ser usado para satisfazer um desejo, para me trazer felicidade, e a felicidade é temporária, mas eu estou acima disso. Então, estado permanente de alegria. Mas a alegria, ela é inerente a uma parte que a gente pode considerar como uma alma em estado de aquisição de consciência. Acima da alegria está aquela serenidade inerente ao próprio processo de pós-iniciação. Aí a gente pode chamar de estado da bem-aventurança, né? Que é aquele que daí vê as coisas de uma maneira onde a felicidade e a infelicidade já não mais existe, a saudade já não mais existe, a dor já não mais existe, o medo, o anseio.
Não mais existe. Não mais existe, não porque o astral inteiro foi pacificado, está tudo resolvido, não, mas é porque ele aprendeu a equilibrar em si as tendências positivas e negativas. Ele é senhor de si mesmo. Esse é o bem-aventurado. E não tem nada a ver com iniciação, porque a pessoa, quando ela passa por um processo de aquisição, porque se mitifica muito a questão da iniciação. Então todo mundo imagina assim, puxa, eu queria ser um adepto. Hoje nós tivemos um... eu queria ser um iniciado. Eu queria ter 75% da capacidade de consciência de um Buda. Você queria ser isso para quê, criatura? Você quer ser um Buda para quê? Né? Para daí poder pegar e ficar invisível, entrar no supermercado e comer chocolate sem pagar? Né? Ou poder pegar e se teletransportar daqui para o Tibete? Né? Então eu queria ser um monge como é que são os monges voadores, os monges carteiros? Sim, aqueles que flutuam, né? Lungumpas. Lumumpas. Lungumpas. Eles voam mais ou menos assim, muito engraçado. Então eu queria ser o Lungumpa, né? Para quê? Eles têm uma finalidade, eles fazem isso para usar para transportar a comunicação entre mosteiros no Tibete. E você vai querer ser para quê? Para daí você ir num programa de TV e levitar e aí todo mundo bater palma para você, e você ser um cara adorado, e daí ter prestígio e não sei o quê, e aí alimentar um conglomerado de elementais e de falsas situações para que você tenha muita felicidade e você fique escravo do próprio ciclo que você criou, onde você tem que trocar de carro todo ano, ou comprar roupa nova todo dia, ou aparecer na TV todo dia, ser ovacionado todo dia, você não consegue alimentar aquilo que você mesmo criou, e quando você sai do holofote, você não está mais feliz. Aí você não está alimentando não só o fato de não ter o carro novo, mas você não está alimentando não ter o carro novo, não estou na TV, não tem holofote, não tem aplauso, não tem nada, um conjunto de elementais não alimentados, de infelicidades falsas. O que acontece? Depressão. Entende? Então a humanidade, ela cria, né, suas próprias diversões, suas falsas felicidades e infelicidades, quando na verdade é só alimentar as criaturas que a própria humanidade criou. Acima disso, a alegria. Acima disso, a bem-aventurança. O que tem no plano da bem-aventurança? Eu, você, o Alvin, Marlene, cada um de vocês, né? E quem são vocês? Vocês são o que vocês são. Só que hoje, cada um de nós assiste impassivelmente, né, a farra, né, a festa que acontece no plano das emoções, onde cada conglomerado, cada conjunto de elementais, de desejos, se alternam para nos deixar felizes e infelizes. Quem foi que disse que você, que gosta de ver um dia ensolarado, tem o direito de se considerar como meu mestre e dizer que eu, Jorge, estou infeliz porque hoje não tem sol? Não tem não, meu camarada, né? Eu que mando nessa bagunça aqui, você é uma emoção que eu criei e que fica feliz quando tem sol. Pois bem, você vai esperar até no verão, no primeiro dia de verão, eu vou sentar para ver o sol nascer e você vai se alimentar. E com calma ainda, porque senão eu não vejo nenhum e você vai morrer à míngua. Esse que é o processo. Tem que ter um entendimento desse processo. Lógico, Esse que é o X da questão. lógico que sim. Então, quando você se é senhora, né, do plano que você mesmo tem, quer dizer, das suas emoções, automaticamente você decide qual é o conceito de felicidade e qual é o conceito de infelicidade. Quando você faz isso, você fica alegre pra caramba, assim, pô, esse cara ri à toa, né? O cara é tolo, assim, o cara tá durango, não sei o quê, tá com frio, e tá rindo, e olha, pode ter certeza que ele tem um conceito muito melhor, muito maior de felicidade do que aquele cara que acha que porque está nos holofotes ele que é sabe como se diz lá, o último bolacha do pacotinho, né? Isso. Não existe última bolacha do pacotinho. A última bolacha do pacotinho é o conjunto de elementais que está em você e se alimenta de uma falsa sensação de fama, né? Ou de diferença dos outros. Não tem ninguém diferente, todo mundo é igual. Eu acho que o segredo de tudo, que o pessoal deve estar se perguntando em casa qual é o segredo, né? Então, Mas vamos falar aqui agora. Mas eu acho, e tenho falado muito para as pessoas que eu encontro, para as pessoas que eu comento, que é imprescindível, é necessário mesmo, você tem que começar a tentar tomar consciência do que significa a palavra todo. Sim, isso é muito importante. Não é? Porque assim, tem um termo, se chama Ananda, né? Então, Ananda é quando você atinge um estado tal, que é o que se chama de bem-aventurança, né? Onde todos os sentimentos são um só.
Entende? Então você não tem elementares entrelaçados, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gosto disso. Não, não. Todos os sentimentos são um só. E como todos eles são um só, então você não destruiu nenhum desejo, você não destruiu nenhum medo. Você sublimou, porque a nossa função é sublimar. Nossa função não é fazer com que a ausência da felicidade, o desejo disso, o desejo daquilo, que ele seja destruído, porque não se destrói mais nada. Uma vez criado, não se destrói. Sim. Ele tem que ser sublimado, tem que pegar essa criatura que eu criei e dar consciência. Então, assim, o medo, né, ele tem que ser sublimado e colocado em contato com a coragem, porque o medo é a coragem. Né? É o oposto do bastão, é só diferença de calor, sim, mais sim, nada. Sim. Não é? Então, no momento em que a coragem dá as mãos para o medo, esse medo ele jamais existiu, porque ele não tem qualquer elemental, não, e não tem memória. Isso que é uma coisa muito interessante, que o que a gente julga como passado, que tem que ser transformado, é um conjunto de elementais, um conjunto de seres que eu criei, que não foram alimentados apropriadamente, né? Ou ainda permanece querendo serem revitalizados, né? Então, se eu faço com que eles se encontrem com o seu oposto, e o oposto daí é o de lei, porque como eles estão como um lastro a ser resolvido e são contrários à lei, eu faço com que qualquer dor do meu passado se encontre com uma felicidade consciente. Compreende e sublima. Nesse momento, sublima, e daí eu perco a memória de ter sido infeliz. Perfeito. Porque a infelicidade não deixa resíduo. Se você teve uma infelicidade e essa infelicidade deixou resíduo, é porque tem ela ainda para ser resolvida. Quando você compreende o processo e transforma, não fica a memória. É como se jamais tivesse existido, porque a memória é, vou repetir, um conjunto de coisas, né, que não foram resolvidas, um conjunto de elementais ligados memória às dores. Não resolveu mesmo, exatamente, né? Ligados às dores que ainda se alimentam, né, a gente chama de frustração, né? E a frustração é uma coisa muito interessante. Né? A frustração é assim, o conjunto de desejos, ele está pronto para ser alimentado. Aquele alvoroço no astral, assim, todo mundo entrelaçado, e o elemental ele é entrelaçado, e aquele alvoroço, assim, aquela alteração de temperatura de Vayu, aquele Deus nos acuda, assim, aquela mudança de cor, né? Vai acontecer, eu vou conseguir. Aí a pessoa não consegue, por fator externo qualquer, e geralmente por quê? Essa ansiedade em conseguir, ela gera uma alteração de temperatura, né, no plano astral, no emocional de cada um, no ovo áurico de cada um, e essa alteração de temperatura, ela afasta aquilo que resolveria. Porque, por assim, eu quero assim, não, eu quero muito aquilo, aí quando você quer muito alguma coisa, esse desejar muito afasta, porque não coaduna vitalmente, é diferente. Aí, aquele conglomerado de seres, né, prontos para serem alimentados e não o foram, então ele se mascara, né? E aí a gente está andando, putz, fiquei frustrado, porque eu quase consegui comprar passagem para o Tibete e eu já estava me vendo andando só de calção e de havaiana na neve para eu morrer congelado e eu não consegui, né? Putz, não consegui. E como é que você está agora? Frustrado, né? E olha, eu vou ter que tomar um remédio porque eu vou entrar em depressão. E olha só, está alimentando a forma de pensamento da frustração, da depressão e pronto. Lógico, porque uma depressão, né, ou uma frustração é o que é? É um desejo ou um conjunto de desejos não realizados. Exatamente. Um monte de desejo não realizado vai se entrelaçando, cada desejo é especializado. Daí eles chamam o medo, né, uma ansiedade, um outro desejo, uma outra memória, um outro anseio. Aí juntam um conglomerado, esse conglomerado começa a te alterar quimicamente, né? Aí você fica apático, daí você pega e interfere, né, em Agni, que é quem dispara o princípio da fome, né? Que a fome ela é um princípio que é disparado vitalmente pelo organismo. Então, isso é disparado aqui a fome, aí a fome, o desejo sobe, né, no sistema cérebro-espinhal, e aí ele vai ser revestido do que você tem como desejo. Aí eu falo assim, não, eu estou com fome. Aí no passar por aqui, eu estou com fome, vou ver qual é o meu desejo que está menos alimentado. E é o desejo de comer bolacha de chocolate. E eu estou com fome de comer bolacha de chocolate. Mas não, eu estava com fome de proteína, de água. Mas venceu a fome de comer bolacha de chocolate. Daí eu como a bolacha de chocolate, daí em seguida vem o arrependimento. Putz, mas eu comi bolacha de chocolate. Então esse jogo de felicidade e infelicidade é o que move o nosso dia a dia, é uma coisa absurda. Então a Ananda, que eu estava falando, o que é? Ele é o momento em que todos os sentimentos são únicos. Se todos são únicos, significa o seguinte, está todo mundo equilibrado. E qual é a diferença entre
eu, você, né? Vou falar entre você não sei como é que você é, entre eu. Então, a diferença entre eu, Jorge, né, e um Buda, um avatar, né, um Bodhisattva, qualquer um ser desse. A diferença é que no corpo dele, no que se chama de ovo áurico, que seja que é o ser humano como todo, na parte da evolução, da emoção, nele está equilibrado. Você já falou isso. Não o há equilíbrio, espaço. essa que é a diferença. É o seu A única lá, diferença, como você disse, a né? única, porque Ele tá harmonizado. não é a única, porque em estando harmonizado essa questão daí do plano astral, das emoções, fica o seguinte: se está harmonizado, ele está dentro são dos sentidos do ciclo da humanidade seguinte, que é a permeabilidade. Como ele já tem desenvolvido em si a permeabilidade, porque ele está equilibrado, ele está em paz, né? Então ele está permeável a si mesmo. Então vem Atman, vai para Budi, né? O búdico vai para a mente abstrata vem para a mente concreta, você tem uma lógica intuitiva, aí a lógica desce para a emoção, você passa a ter uma emoção lógica, né? Aí a emoção desce para a vitalidade, você passa a ter uma vitalidade emotiva, consciente, e a vitalidade desce para o físico, você tem um físico vitalizado, consciência e perenidade. O que mais tem para fazer? Nada. Aí flui em você, né, aquilo que você é, flui em você o pulso de cada 11 anos do sistema central, do Sol central, e o que você é? Você é o todo. Exatamente. A partir do momento que você entra nesse pensamento e nessa conduta, a coisa já vai acontecendo. Não, totalmente. Já vai acontecendo. Então, o seu iniciado, né, o ter consciência, essas coisas assim, isso que fala assim, então, não, o iniciado é aquele que não sei o que, o adepto, essa confusão toda, isso é mística, isso é mítica. É verdade. É só um equilíbrio, né, da mente concreta e do astral, aí você fica permeável a você mesmo, mas daí o que você vai fazer quando você atingir esse equilíbrio e estiver acima da felicidade e da infelicidade? Aí vem a resposta: eu vou fazer aquilo para o qual eu nasci. E eu nasci para fazer aquilo que a lei precisa que eu faça. E qual é o meu trabalho? Não sei qual é a minha linha do Pramanta, são 7 linhas, eu posso ter um trabalho para fazer muito importante. E meu trabalho muito importante é só um dia chegar e falar para o grego assim: olha, grego, eu penso que isso você podia fazer dessa forma ou de outra. Eu te dei uma opinião e aí você é que vai fazer um trabalho importante para a humanidade. Mas a minha opinião foi importante para ajudar você a decidir. Claro. Todos os trabalhos são importantes. Todos os seres humanos são iguais. Independente de ter ou não ter, de ser ou não ser, de estar ou não estar, todos são iguais. O que acontece é que alguns se divertem mais ou menos sendo felizes e infelizes, e alguns se divertem pressionando ou oprimindo as outras pessoas, e outros se divertem em manipular a humanidade, causando ou criando constantemente crime de lesa evolução, lesa humanidade e lesa divindade em cada um de nós. E enfocando mais uma vez a importância de se fazer tudo pensando no todo. Óbvio. Para potencializar todo esse pedido, e aí você vai estar ajudando a si próprio e vai estar podendo modificar as coisas porque você está pensando pelo todo. Dentro da questão da honestidade, assim, ó, em algum ponto desse planeta, né, tem um ou N, não interessa quantas pessoas sejam, que o tempo inteiro estão pensando em você, em mim, em vocês, estão se dedicando para que vocês evoluam, estão trabalhando em função do gênero humano, antes de vocês pensarem em existir, se dedicam só para a fraternidade, para a paz, para criar um mundo melhor. Por que vocês não podem corresponder e fazer isso também? Por que vocês gastam a vida achando que têm o direito de se divertir todos os dias, sendo felizes, infelizes, e aí a vida é assim, nasce até 49, tem energia do pai e da mãe, usou 49 anos para ser feliz e infeliz, e aí a infelicidade é uma coisa assim, muito interessante, porque se cria sempre padrões, tipo assim, não, agora o padrão é slim, é moda agora que você tenha 42 quilos. Aí, pô, mas ninguém cabe em 42 quilos. Bom, então é o seguinte, vai se virar, né? Vai malhar, vai comer isso, vai comer aquilo, faz isso, faz aquilo, mas eu não consigo. Não consegue, então é o seguinte, você está autorizado a ser infeliz, né? Agora eu estou infeliz, né? Porque agora eu estou com 43,5 kg, realmente. Agora a moda é ter cabelo enrolado. Putz, mas eu tenho cabelo liso. Seguinte, enrola ou fica infeliz, então eu vou enrolar. Não. E então a humanidade, ela é conduzida, sabe, como uma grande manada, né? Que não pensa, que permanece na ignorância, né? Quando na verdade a mecânica da libertação humana é o que a gente está conversando aqui. Isso. O professor Henrique José de Souza diz que a humanidade será infeliz, é infeliz por ter feito do trabalho um sacrifício e do amor um pecado.
né? Não pecado em termos de igreja, mas um pecado porque você não compreende a dimensão do amor fraternal e entende amor como amor passional. E o trabalho, vem do tripalho, que é tortura, então não é entendido como uma coisa construtiva, quer dizer assim, você não gera amor fraternal, né, e não trabalha em favor da lei, você trabalha para satisfazer teus desejos, né, e concentra teu amor de forma passional. E aí vem o desequilíbrio entre tendências positivas e negativas e cria o que se conceitua de infelicidade, que é uma mentira. Não existe infelicidade, assim como é uma mentira porque não existe felicidade. Existe um estado permanente de bem-aventurança, onde você controla tudo o que você cria. Não quer dizer que você não possa ter desejo, você pode ter desejo, você deve, sabe por quê? Quando você tem um desejo... Desde que você os controle, você seja o comandante porque dele. Quando você tem um desejo, né, significa o seguinte, você se apossou de parte do plano astral, né, o independente qual seja o nível do teu desejo, da mente concreta, e você deu forma para esse plano, e você vai dar consciência para esse plano. E a consciência é a seguinte, eu vou te alimentar, quando eu quiser, você vai acontecer quando eu desejar, e você vai adquirir consciência, por quê? Porque você nasceu parido por mim, né? E eu sou instrumento da lei. Por decorrência, você existe porque eu quero, e você vai também ter consciência, porque é meu dever transformar o plano. Esse que é o nosso trabalho. Eu acho que isso que nós temos passado é factível, nós estamos tendo a prova não falamos nada viva disso, exatamente, não tem nada de absurdo. Não. Eu só queria mandar um fraterno abraço aqui para a Margarida Guelfi, que manda um abraço para você, Jorge. Para você também, Margarida, obrigado. Ela mandou por e-mail aqui para a emissora, para todas as pessoas que nos assistem, e hoje, massivamente, especialmente lá, para nossos queridos amigos e irmãos lá de Araruama, né, que estão aqui nos assistindo. E o caminho da felicidade, como o Jorge acabou de dizer, é muito importante também sabermos que a felicidade não está em ninguém. Não busque a sua felicidade no outro, que acabamos de dizer aqui, isso não existe. Isso leva ao que o Jorge disse, acabou de dizer, a frustração, e nós não estamos aqui para sermos infelizes, frustrados. Não. Todas as vezes que a tua felicidade depender de um fator externo, alguma coisa, um desejo, uma outra pessoa, você vai ficar infeliz com certeza, por quê? Porque você criou uma felicidade indevida. Quando você vai ficar desiludido com alguém, alguma coisa, é porque você cometeu uma falha, uma ação contrária à lei, porque para que alguém esteja desiludido, antes é necessário que ela tenha estado iludida, e ninguém é iludido por um outro, você se ilude para depois se desiludir. E uma coisa que é muito importante a gente esclarecer, que ninguém está acima dessa realidade não, sabe? Então não é porque assim, não, eu desejo, né, que a felicidade se estabeleça para o mundo, né? Mas eu brigo com o meu amigo na igreja, na missa, sei lá, independente do que você faça, ou com o meu irmão porque ele está com a paramenta amarrotada, sabe? São tudo assim, máscaras que se colocam, mas por trás a mecânica é exatamente a mesma. Se você só é feliz quando você cantou a yoga, né, ou fez a yoga perfeitamente, atenção para o teu conceito de felicidade. Se você está infeliz porque você foi imaginar uma forma que seria um complemento de yoga e não conseguiu, atenção para o teu conceito de felicidade. Então não é porque você acha que está numa escola de iniciação que você está fora dessa mecânica da falsa felicidade e da falsa infelicidade. A verdadeira felicidade, né, que está de acordo com a lei e que é a base, né, da manifestação da divindade, e que é o que se chama humanamente de bem-aventurança, é a neutralidade. Essa é a verdadeira felicidade. Isso, já falamos da neutralidade. Bom, eu acho que o nosso assunto hoje foi muito bem dissertado, e o fechamento desta série será com o tema que assusta todo mundo, uma palavra de 5 letras chamada morte, e que nós vamos falar sobre ela na próxima semana, quando o Jorge estiver aqui conosco, né? Sim, e a morte é uma coisa assim, só para resumir, assim, a diferença entre estar vivo ou não é estar aqui ou não. O resto não muda absolutamente nada. Absolutamente. Não, exatamente. Abraço de tchau. Pode dar o seu boa noite. Então, fiquem em paz humana, fiquem com toda a pax divina, entendam o que acontece na vida de cada um, se assenhorem da existência de vocês, por gentileza, e exerçam a função para a qual vocês nasceram, que é serem felizes, mas felizes do ponto de vista
de neutralidade, compreendendo a vida e vivendo a vida em prol da evolução, que é o nosso destino. Fraterno abraço e até sempre. Feliz sempre. Boa noite, Uno, boa noite, todo, boa noite, sempre e boa noite, fonte. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós temos aqui no nosso estúdio a grata visita da nossa irmã Marlene, do nosso irmão Alvim, que vieram aqui ancorar aquelas coisas boas de toda a quinta-feira, juntamente com vocês que estão aí nas suas casas, em todos os cantões desse planeta, em cima e embaixo, em todos os lados, em todos os cantos, em todas as dimensões, em todos os locais que a sua mente abstrata e concreta possa imaginar. O nosso tema de hoje, nós começamos há algumas semanas, uma que eu denominei quadrilogia. São 4 temas de assuntos que interessam e que são muito importantes no esclarecimento de tudo isso que a gente vem passando nesse todo esse tempo que nós estamos aqui com vocês, que foi iniciado com a questão do medo, depois 2 programas onde nós falamos sobre o desejo, hoje nós vamos falar sobre felicidade e o último programa desta série será sobre a morte. Eu gostaria de ilustrar o tema de hoje, que antes de eu vir para cá eu intuí de mostrar isso aí. Eu queria que o Fernando pusesse uma fotografia que eu trouxe hoje aqui, de 11 de março de 2007. Põe na tela aí, Fernando. Esse que vocês estão vendo na tela sou eu, em 11 de março de 2007, junto com meu neto. Eu olhei para essa foto e não vi felicidade nenhuma, apesar de ser o dia do aniversário do meu neto. Me chamou a atenção essa foto porque geralmente se bate ou você fazendo pose ou alguém pegando o seu flagrante. E alguma coisa realmente não estava bem naquilo lá. Em seguida, um ano depois, e nesse tempo aqui, dessa foto, volta um pouco, Fernando, se for possível. Nessa foto aqui foi tirada um mês antes de eu resolver parar de fumar. Até esse tempo eu era um fumante. Fumei até 10 de abril de 2007. No ano seguinte já foi casamento do meu filho mais velho e eu bati uma nova foto onde vocês podem ver agora a diferença de expressão. Já está na tela? Ainda não, né? Tá? Então olha a diferença de quase um ano e meio entre onde estava com cigarro e agora sem, e eu expresso a felicidade. É essa felicidade de estar livre de um vício, pelo casamento do filho e por estar me sentindo muito melhor. E agora, para finalizar, para que a gente fique bem expresso esse tipo de momento, que a felicidade que nós vamos falar, que eu considero um estado de ser, é algo muito mais profundo, mas eu achei por bem começar por aí, porque dá para a gente ter uma expressão de uma felicidade individual, para a gente partir para uma coisa mais profunda de felicidade. Põe as duas aí, Fernando, para que a gente veja em um ano e meio a diferença de você estar mais feliz, de você estar de bem com você, de você ter se livrado de uma egrégora, de uma forma de vício de alimentação, de degradação do seu corpo físico e de tudo aquilo que te rodeia. Então, eu acho que é uma comparação bem evidente do que pode ser. Naquela época eu tinha 56 anos, hoje eu estou com 60, 11 de maio de 51,
e eu me sinto muito melhor do que aquela fotografia lá. Pois bem, dito isso, recebo aqui mais uma vez com um carinho incrível que eu tenho por esse ser aqui, né, o meu irmão e amigo Jorge Antônio Ouro. Como é que você está? Ótimo. Ótimo, isso que é gostoso ouvir, ótimo. E olha, você. Sempre, E o gostoso disso, eu sempre repito, eu sou repetitivo, mas não estou nem aí, como dizem. É gostoso que as pessoas sentem falta. Grávida, ela já está prenha, ela já está gestando uma resposta muito maior do que qualquer coisa que eu possa falar. Então, até por respeito a vocês, tem e-mails que eu não respondo, porque qualquer coisa que eu fosse responder iria minimizar, né, e restringir a amplitude da resposta que vocês mesmos vão ter em seguida. Então, o que eu faço quando eu leio e-mail é apreciar, me deleitar com a resposta que está embutida nele, que eu acho uma coisa sensacional. Então, por isso que muitas vezes eu não respondo, outros não respondem porque não dá tempo mesmo. Né? E o entendimento vem logo em seguida, né? Sem dúvida, porque são algumas perguntas, elas vêm permeadas assim, de tal número de elementos complexos, não complexos do ponto de vista de mente academicamente concreta, mas complexos do ponto de vista de mente abstrata, que daí para se gerar aquela pergunta, é um grande conglomerado de fatores que faz com que aquilo seja traduzido no sistema cérebro-espinhal de cada um e se transforma em pergunta, quer dizer, já está pronto. E você né? vê, nós temos recebido cada e-mail, né, com um teor fabuloso, né? O que é isso? Aí a gente, a coisa que as pessoas assim, poxa. Caramba. Não, eu fico muito feliz porque não somos nós que estamos de parabéns, nem vocês, né? Mas o processo como um todo no qual nós estamos inseridos, quer dizer, a gente vem aqui e se diverte conversando e vocês em casa nos acompanham, mas então todos somos parte de um processo que na verdade está vitalizando aquilo que tem sido tão surpreendente, né? E as expressões que às vezes eu vejo em alguns e-mails mostram que está assim tão pronto que só falta batizar, quer dizer, não tem mais o que se fazer. Aí agora é só se deleitar, é só conversar, só trocar cumprimentos, assim, adjetivar às vezes uma ou outra coisa, claro. Mas é mais aproveitar a situação do que qualquer outra coisa. É uma situação muito interessante. Mas é importante sabe? você falar isso também, que às vezes a gente não responde. Eu não respondo porque eu sou o apresentador, né? Como se ele não soubesse nada, mas a humildade faz parte da criatura. E o Jorge também, eu sinto, né, quando você não recebe uma resposta, às vezes eu insisto com ele, e essa resposta vem mais tarde, mas você pode ter certeza que de uma forma ou outra nada está sendo passado por cima, não nada que não fique fora do nosso que fique fora do nosso conhecimento. Então, cedo ou tarde, como o Jorge bem enfatizou aqui, a resposta vem. Sim, e na maior parte das vezes vem de quem faz a pergunta. E assim, independente de qual seja o e-mail, de qual seja o teor, porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Né? Claro. Faz claro. parte do processo de cada um, até porque uma das ações, um dos nossos objetivos em conversar aqui é exatamente remexer o que de mais oculto. Então, quando você remexe alguma coisa muito oculta em alguém, isso machuca e essa dor é expressa de uma outra forma. Perfeitamente. Isso aí também é extremamente salutar do ponto de vista evolucional. Mas qualquer que seja a forma de expressão que chega até a gente, então jamais, né, vai ser tratada com descaso ou com desrespeito, porque quem está manifestando isso é uma criatura humana e a gente tem se esforçado aqui em compartilhar com as criaturas humanas, né? É para que todo mundo chegue onde tem que chegar. É assim que acontecem as coisas. Antes eu queria comentar a introdução que você fez, né? Hoje você deu um passo... Hoje eu pensei que eu ia escapar de você comentar a introdução. Não, hoje você quase escapou do mundo manifestado, né? Porque quando você cumprimenta, você dá um abraço no sempre, no todo, mas eu sou você chega surpresa também ali. Não, pois para mim é surpresa, que você chega num ponto de antropomorfização que ultrapassa a compreensão da mente concreta, porque quando você cumprimenta o sempre, né? Isso aí. É a matéria consciente cumprimentando o todo manifesto consciente da matéria que ainda não foi antropomorfizado. Seria um paradoxo acadêmico, né? Se a gente estivesse vendo do ponto de vista de universidade ou de academia, né? Mas quando a gente está vendo do ponto de mente abstrata, é completamente verdadeiro, né? Porque daí você tem o poder
de antropomorfizar qualquer coisa manifesta. E quando você cumprimenta o sempre te olha de uma maneira que ele nunca olhou, porque nunca ninguém disse bom dia para o sempre. É verdade. Não é? É verdade. Não, achei muito interessante, parabéns. Está sempre dando um passo adiante. Tá certo. Com relação às duas fotos que você mostrou, estava vendo aqui nessa aqui à direita, é que ele são duas etapas em que daí você tem vitalidade adicional. Disso aqui que a gente faz. Isso, inclusive nós. Inclusive, claro que principalmente, Puxa, como é que está o Jorge? Onde é que ele está o Jorge? Por que não aparece o Jorge? Por que não vem o Jorge? Não, o Jorge também tem o seu trabalho, tem uma série de coisas. Então, mas é impressionante o que essa sensação de carinho, disso que nós estamos formando e que está crescendo. Eu te poupo de muita coisa, volto a dizer aqui, porque eu sei que você tem um trabalho, então eu filtro muitos e-mails que eu recebo e essas coisas, só mando em última instância. Então, é gratificante, é muito gostoso o que acontece. Isso está tomando um corpo que eu não faço nem ideia e nem quero saber. Nem quero saber. Mas me faz um bem incrível. Quando você usa até a expressão está tomando um corpo, porque assim, o filho já está parido e ele já tem todos os valores, senhora. Agora só um processo mecânico até ele nascer. Exatamente. Então isso é muito gostoso de a gente perceber que estamos fazendo bem para as pessoas, estamos fazendo com que elas adquiram isso que nós vamos falar hoje. Sei lá se o termo é exato, adquirir. As pessoas ficam mais felizes nas quintas-feiras. Essa é a questão, é isso que eu percebo. Inclusive eu. E eu também. Você muito, também está aí, né? Então, a palavra é sua. Cumprimentando todos os nossos queridos amigos telespectadores, né? Um fraterno abraço a todos, sim, de Florianópolis à China, do Mato Grosso ao Canadá, de Curitiba a Manaus. Nossa, tem. Tem muita gente junto, ajudando Chile, a gente Portugal. A vitalizar. Tem. Um monte de gente. E o pessoal em São Paulo, no Rio. Olha, tem muitos departamentos. É um negócio complicado pra caramba. Ainda bem que você não me manda os e-mails. E uma coisa assim, com relação aos e-mails, às vezes o Grego me passa alguns e-mails, às vezes eu recebo alguns diretamente, só explicando novamente, né? E às vezes sim, não dá tempo de responder, sabe? Então não é má vontade. E às vezes, na maior parte das vezes, a pergunta, ela traz em si a resposta embutida. Então a pessoa, quando ela faz a pergunta, ela já está